Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Sexta-feira, eu, você e um convidado batendo um papo sobre um livro, sobre um fato histórico, sobre uma experiência de vida. E hoje nós estamos aqui na companhia de Honório de Medeiros, que nos recebeu aqui com muita satisfação no seu apartamento, para a gente bater um papo sobre Cangaço, sobre as suas obras e sobre quais os projetos que o Honório tem para o futuro. Mas antes de começar, lembrar a você, no último programa do mês, nós estaremos sorteando esse livro de Luan Alendes, Lampião em Boa Esperança. O que você precisa fazer? Apenas um pequeno depósito aqui no Pix do canal para eu cobrir a despesa do envio do livro. Quando for no último programa do mês, nós estaremos sorteando com aqueles e aquelas que fizeram o depósito. O valor do depósito, você que diz. Não importa o valor. Você vai lá, acessa o nosso QR Code e deposita. E na última sexta-feira, nós estaremos enviando para o seu endereço esse livro aqui. Todos os meses, no último programa, estaremos sorteando um livro com você que participa, dando a sua contribuição para cobrir as despesas do envio do material. Honório, bom dia, amigo, boa tarde, boa noite, já que todos assistem em todos os horários. Satisfação em tê-lo aqui, amigo. Toda minha, pode ter certeza disso. E desde já eu quero lhe dar um livro para você sortear num desses meses vindouros, né? O Jesuíno, que não foi lançado porque quando saiu estávamos em plena pandemia e os pedidos foram muitos. Eu terminei mandando muitos exemplares pelo correio, sobraram muito poucos, mas um deles vai ser agora. Estou lhe dando para você sorteá-lo. É interessante, Nora, que esse livro aqui do Luan, ele já fez a segunda edição. Nós fizemos um programa lá em Boa Esperança. Boa Esperança é a antiga Boa Esperança, como chamava-se em 1927, né? Antônio Martins. E ele já lançou a segunda edição e já está se esgotando. Excelente. Porque o tema Cangaço é um tema que você conhece muito bem. Honório, eu sempre começo o nosso bate-papo fazendo a seguinte pergunta aos meus convidados. O que lhe atraiu no Cangaço para você ser hoje um escritor de renome nacional? Lemuel, na verdade, dois fatores. Primeiro, a amizade com Kidelmi e nosso nunca esquecido Paulo Gastão, né? Eu conversando acerca do Cangaço com eles e conversando exatamente na medida em que nasci ali ao lado da Igreja São Vicente, sou da família Fernandes, portanto parente de Rodolfo, embora distante, e tenho escutado muitas histórias lá nos veraneios da família, em Tibau, acerca principalmente da passagem de Lampião na fazenda na saída de Mossoró, quando eles estavam fugindo para Limoeiro, e ficaram na fazenda que era administrada por um tio-avô meu, né? Childerico Fernandes de Queiroz. A fazenda que era do proprietário da casa vizinha, a de Rodolfo Fernandes, e que abrigou também defensores durante a invasão, né? A casa hoje está exposta à venda, deveria ser tombada, essas coisas todas. Todos esses fatores me levaram a conversar acerca do Cangaço. Mas como em toda a minha produção intelectual, o que me levou realmente a entrar no Cangaço foi um problema. Eu sempre ajo a partir de um problema. Qual o problema? A narrativa que atribuía a Lampião todo o esforço, toda a concepção e todo o envolvimento de muitas pessoas para que ocorresse aquele episódio. E alguma coisa não me satisfazia. Então eu fui ler, aí li os livros que havia naquela época, que eram livros icônicos, né? O livro de Raul, o livro de Raimundo Nonato, e eu comecei a pesquisar
e o nome de Massillon começou a surgir lentamente nessas minhas leituras. E como eu me treinei ao longo do tempo, e você deve fazer o mesmo na medida de sua tarefa como historiador, nós nos treinamos para detectar incongruências, quebras nos padrões. E aí foi que eu descobri Massillon. E mais especialmente o fato de Massillon ter sido alguém que provavelmente visitou a minha família em Mossoró, porque ele era almocreve, e há relatos de Calazans Fernandes, um livro sobre tio Childerico, meu tio avô materno, de que ele realmente frequentava a família Fernandes quando vinha, porque os pais dele moravam em Luiz Gomes, em terras da família Fernandes, quando ele vinha para Mossoró, durante o curto período em que ele foi almocreve. Tudo isso me levou a fazer uma longa pesquisa que durou muito tempo, porque na época eu ainda trabalhava, tinha pouca disponibilidade para poder sair e pesquisar. Mas eu fui pesquisando, fui descobrindo, e aí eu mostrei que o verdadeiro responsável pela invasão de Mossoró foi Massillon. Ele foi quem tramou tudo. A pergunta que ficou, porque não conseguiu ser respondida, é se foi um ato isolado dele ou se havia alguma coisa por trás. Isso que poderia haver por trás, eu deixei a semente da pesquisa no meu segundo livro, História de Cangaceiros e Coronéis, quando eu mostrei que no cangaço não existe a ação isolada desse tipo de fenômeno, epifenômeno chamado cangaço. Sempre corre paralelo ou ligado ao coronelismo. E, em se tratando da história da invasão de Mossoró, não poderia ser diferente. Ninguém tomou a pesquisa para frente, ninguém continuou, e aí eu desviei para tentar resolver outro problema, que foi o problema de Jesuíno. Herói ou bandido? E aí eu vou e mostro. E tem uma carta, no livro de... Existe um escritor cearense que você deve conhecer, que ele tem 2 livros nos quais ele elenca aqueles que ele acredita que realmente tem uma contribuição significativa na história, na pesquisa e na produção em termos do cangaço. E ele analisou tanto o Massillon quanto analisou o Jesuíno. E no comentário que ele faz no Jesuíno, é interessante que ele coloca assim: você conseguiu acabar com um sonho, uma ilusão de muitos anos, a ilusão de que Jesuíno era um cangaceiro romântico. E aí, assim, a gente cumpre a nossa tarefa como historiador. Na verdade, eu como pesquisador, né? E você, quando você produz os seus livros, cumpre a sua missão como historiador, porque os seus trabalhos são resultado de questões que você levanta para você mesmo. Honório, você colocou aí 3 situações interessantes. Primeiro, quando você coloca Massillon no devido lugar dele, que a história não faz. A história coloca Lampião, por mais que vários trabalhos já surjam a partir de sua crítica, de sua análise, colocando Massillon como protagonista. Vamos dar crédito, né? Se é que isso merece crédito, você invadiu uma cidade, mas dá crédito a um sujeito histórico. E quando você remete o debate para a política, para o coronel, você acende uma chama que muitos querem apagar, principalmente quando se trata de Mossoró, porque as pesquisas, os indícios levam a uma relação muito grande entre os coronéis cearenses e os coronéis norte-riograndenses. E todas as cidades aqui da região tinham um coronel à frente. Aqui, Rodolfo Fernandes era um coronel. Mas os outros líderes políticos, mesmo que não recebessem a alcunha de coronel, a sua postura, a sua forma de fazer política era de um coronel, né? E outro aspecto que se levanta é sobre Jesuíno. Continua muito a ideia de Jesuíno cangaceiro e Jesuíno cangaceiro romântico. Eu acho isso, com todo respeito
a quem usa esse termo, eu acho uma aberração. Mas eu respeito os colegas que trabalham assim. O professor Francisco Linhares, da UERN, ele fez um estudo sobre Jesuíno Brilhante, e ele, nas suas fontes, ele percebeu que raramente Jesuíno era tratado como cangaceiro. E muito menos com essa áurea de Robin Hood, e no seu trabalho você vai quebrando com muita. Onde é que a gente chega quando você coloca o coronel, ou seja, dialoga com a política, e se Jesuíno não era cangaceiro, muito menos romântico, onde é que entra também o papel político aí? Nesses dois casos, a política em relação à chegada de Marcilhão e Lampião em Mossoró, e essa condição de Jesuíno, não sendo cangaceiro, o que ele era? Um pistoleiro de coronel, amante de alguém? Eu sei que são contextos diferentes, mas o coronel está entrelaçado aí. Olha, a construção, eu vou começar por trás. A construção da noção de que Jesuíno é cangaceiro, ela é posterior, porque a elaboração da definição do que é cangaceiro é posterior. Então, você não pode esquecer esse detalhe banal. Isso é uma questão de metodologia da ciência, né? Você analisa, vamos pegar, por exemplo, a obra de Marx. Marx analisa toda a Revolução Industrial Inglesa. E ali ele constrói os conceitos que dizem respeito à obra dele, que são conceitos ainda hoje importantes. Esses conceitos havia na época da Revolução Inglesa? Não. Então, assim, é preciso ter cuidado com esses manejos. Esses manejos são muito complexos. E, infelizmente, na área do cangaço, o trabalho feito, com raras e honrosas exceções, o trabalho é muito primário. É muito, muito primário. É de lamentar. Mas, enfim, Jesuíno é cangaceiro? Por que não? Vamos pegar o que caracteriza o cangaceiro. Mobilidade. Jesuíno tinha. Área territorial, digamos, não definida com clareza. Jesuíno tinha, embora tivesse, evidentemente, o local da família dele e tudo mais. Bando tinha. Mobilidade tinha. Para você ter uma ideia de como era grande a mobilidade de Jesuíno e como ele abarcava Paraíba e Rio Grande do Norte, quando ele faleceu, ele vinha da Paraíba. Até hoje não se sabe o que é que ele estava fazendo lá. Não existe registro acerca disso. Então, você pega o núcleo não vamos chamar de conceito, vamos chamar de definição. Conceito é algo já mais complexo, mais difícil de você trabalhar. Vamos pegar a definição. Você tem uma definição em Cascudo, que é uma definição positivista, onde ele vai dizer que o cangaceiro é aquele que porta o cangaço, etc, etc. E você tem, em Viajando no Sertão, que é o primeiro livro no qual se fala em cangaço no Rio Grande do Norte, que é dele, você tem uma definição estranha e complexa e até, eu diria, muito pouco cascudiana, porque ele pega uma definição para Lampião e pega uma definição para Jesuíno. Ele dobra os defeitos e as informações que ele tem acerca de Jesuíno por conta do afeto que ele tem por ele. E aí transforma Jesuíno no cangaceiro romano, e ele impôs essa pauta a Raimundo Nonato, e deixa Lampião como bandido. Ora, o maior testemunho que nós temos que Jesuíno era um bandido é uma carta a um jornal de um dos homens mais importantes para o Rio Grande do Norte, que foi Almir Afonso. Que eu coloquei no livro, está lá, basta ler aquilo ali. Você vai deixar de acreditar num trabalho como aquele de Almir Afonso, um homem de reputação ilibada, um homem importante, fundamental para a libertação dos escravos em Mossoró, um senador como não havia igual, um senador que dobrava todo o Senado na época, na medida em que ele se levantasse para falar.
Quer dizer, tudo isso você tem que levar em consideração. Não era cangaceiro? Claro que era cangaceiro. Nós construímos, elaboramos um conceito que se aplica claramente a ele. Agora, a história de romântico, isso aí é apenas uma figura retórica, né? Quanto a Massillon, a ligação de Massillon com os coronéis é tão forte que ele vai, e no primeiro crime de bandido mesmo que ele comete, que é o ataque em Belém do Brejo do Cruz, em Brejo do Cruz, ele foge para a fazenda de um coronel de uma família tradicional, um coronel de uma importância muito grande na política sertaneja. Talvez o mais importante de todos os coronéis da política sertaneja. Depois eu vou dizer quem é. Ele foge para lá. 2 ou 3 meses depois, ele está cometendo um assassinato lá em Aurora. Ele não conhecia Isaías Arruda. Como é que chega no Ceará, porque ele foge, quando ele foge, ele rasga o Rio Grande do Norte, entra no Ceará, vai ficar coitado na propriedade de Benedito Saldanha, e de lá ele já vai prestar serviço a Isaías, lá um pouco mais para frente, em pleno Cariri cearense. Como é que foi feita essa ligação? Troca de favores entre coronéis. Só pode. É porque ele não tinha nenhum contato com Isaías. Zero contato com Isaías, Zero. Nada. Absolutamente nenhum. Então, já Benedito, por ser coronel, a relação próxima, os dois estados. Não tinha como não ter, entendeu? Ali naquela região da fronteira, aquela região ali que fica, quando você sobe o Cariri em busca da Paraíba, você tem ali Belém do Brejo do Cruz, você tem ali aquela região que era feudo de famílias importantes, Saldanha, Maia, Veras, esse povo aí, né? Então, o tráfigo de não vou dizer cangaceiro, o tráfigo de jagunços não é completo. Quando houve o ataque feito por Floro Bartolomeu e a tomada de Fortaleza por seu exército, abençoado por Padre Cícero, para ele correram jagunços e cangaceiros de todo o Nordeste. Ali tinha gente de todo canto. O cangaceiro que matou o nosso quase candidato a governador aqui, Zé da Penha, o assassino foi um cangaceiro. Um cangaceiro razoavelmente conhecido. Então, você veja que essa região, as fronteiras são demarcadas formalmente, mas aquela região que congrega Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e uma ponta do Pernambuco, na época era terra de ninguém. Então, não é um erro a gente poder associar a tentativa de invasão, a invasão de Mossoró, a uma ação que por trás de Massillon tem uma conotação política. Provavelmente sim. É preciso pesquisar mais, né? Infelizmente, eu procurei feito um desesperado, não encontrei. Mas eu vou chamar a atenção para você, vou lhe chamar a atenção para um detalhe interessante. Em 1926, era governador do Rio Grande do Norte José Augusto Bezerra de Medeiros. Algumas propriedades dos Saldanhas foram invadidas por ordem dele. A polícia invadiu essas propriedades, ali naquela região que a gente chama de Médio Oeste, que fica ali no final da ponta do Serrame de Martins, que foi o trajeto, inclusive, que Lampião fez para chegar, contornou aquele Serrame de Martins e veio para Mossoró. Então, José Augusto mandou invadir as propriedades está lá no livro, tem um desses grandes pesquisadores, historiadores que cuidaram dessa época, tem um relato, e eu, pessoalmente, conversando com ele, eu pedi, me dê a fonte, ele disse, eu não me lembro mais.
provavelmente foram alguns jornais da República, porque foi a fonte básica para a pesquisa nessa época. Mas agora eu não me lembro mais. E aí você pega, aí você vai e Zé Augusto perde o poder. Aliás, Zé Augusto passa o poder para Juvenal Lamartine. Juvenal começa a caçar cangaceiro, né? Mas Juvenal é deposto pela Revolução de 30. Quem estava contra Zé Augusto Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine? Os Saldanha. Os Saldanha eram adversários políticos. Eu não estou dizendo que eles têm envolvimento com a história de Mossoró. Claro. Eu estou apenas mostrando que entre os coronéis havia essa... Tanto é que eu estou escrevendo um livro sobre a eleição de 34, e o título é esse, A Guerra entre Coronéis. Foi uma guerra entre coronéis. Mário Câmara entrou ali de gaiato. Uma guerra entre coronéis. Os que perderam o poder, que eram chamados decaídos, e os que assumiram o poder, que eram os aliados de Mário Câmara, e que eram exatamente os coronéis que durante a gestão de Zé Augusto estavam por baixo. Aí veja a balança. A balança faz assim. Quando é em 34, Zé Augusto volta ao poder. E quem é que ele traz para o poder? Quem é que ele aceita a indicação de Dinarte? Rafael Fernandes. E quem é Rafael Fernandes na história? Os Fernandes são tradicionais aliados de Zé Augusto. Zé Augusto, quando chegou ao poder, ele recuperou uma aliança que havia entre os moçoroenses, o Oeste, e o pessoal... Exatamente, o Seridó. E foi essa aliança que fez com que Zé Augusto, em 1934, capitaneasse e ganhasse a eleição que depois tirou Mário Câmara do poder. Você veja que... Você está entendendo? Não dá para separar... Não pode separar. Né, essa relação cangaço e política. Tudo bem, separe, mas mostre como. Isso, exatamente. Não é? Porque aí você vai para Mossoró. Quem era o líder político de oposição aos Fernandes em Mossoró? O doutor Antônio... Não me lembro o sobrenome dele. Almídio Almeida Castro? Não. Doutor... tem até uma plaquete de Otto de Brito Guerra acerca dele, mas eu não estou lembrado o nome dele agora. Esse mesmo médico que era o líder e que é mencionado pelo filho de Raul como sendo uma das vozes mais tonitruantes contra a defesa que Rodolfo fazia, da necessidade de se construir uma guarida contra a invasão de Lampião. Esse mesmo médico, ele vai ser a pessoa de Zé Augusto, mas quando Zé Augusto perde o poder, passa para o lado de Mário Câmara. Passou a ser um liderado de Mário Câmara. Está tudo... Estamos aqui no espaço agradável de Honório de Medeiros, batendo um papo. E eu quero lembrar a você o seguinte, em janeiro nós teremos a Rota Mística. Eu e o colega Aderbal Nogueira, do canal Cangaço Aderbal Nogueira, estamos organizando uma viagem em vários estados do Nordeste. Começaremos por Mossoró, o grupo sai de Fortaleza, nos encontraremos em Mossoró no dia 12 de janeiro. E faremos a Rota do Cangaço em Mossoró, terminando lá no cemitério onde está sepultado o corpo do cangaceiro Jararaca, e tem toda uma mística em torno dele. De Mossoró nós iremos para a Missão Velha, conhecer os espaços onde tanto percorreram o cangaceiro Lampião e outros cangaceiros, como o Padre Cícero. De lá nós iremos para Juazeiro do Padre Cícero, Crato, lá onde tem o Caldeirão do Beato Zé Lourenço, São José do Belmonte, as Pedras do Reino, mundialmente conhecido a partir da obra de Ariano Suassuna. Depois seguiremos para Canudos, percorreremos todo o espaço da guerra. E de Canudos concluiremos lá em Piranhas, em Angico. Lá é a última etapa da nossa viagem. E você pode entrar em contato através do e-mail narrotadocangaço
gmail.com. E lá você terá todas as informações sobre a viagem, hospedagem, alimentação, como é que vai ser o roteiro. E você é nosso convidado. E lembrando, no último programa do mês, nós teremos o sorteio desse livro aqui, do Luan Lendes, Lampião em Boa Esperança. Você só precisa fazer um pequeno depósito, o valor, você que sabe, aqui no nosso Pix, para cobrir as despesas do envio do material. E sua participação é fundamental. Honório, vamos conversar um pouco sobre suas obras. Você está com seus livros aí, Marcilon, Jesuíno Brilhante, o Coronel. Histórias de Cangaceiros de Coronel. Esse livro aqui, pessoal, é fantástico. Não que os outros não sejam, mas o trabalho que o Honório faz nesse livro aqui, ele é digno de uma leitura crítica com muito critério do ponto de vista de análise crítica, porque ele não só traz informações que relacionam Cangaceiro a Coronel. Ele faz uma análise crítica do contexto histórico dos personagens, trabalhando com método. O que ele disse no início do nosso papo, que em algumas obras, talvez até a maioria das obras sobre o cangaço, a gente sinta falta, método. Entendo, nem todos ou todas escritores do cangaço têm uma formação acadêmica que prepare-o para a produção de um trabalho desse. E também não é demérito você trabalhar com método acadêmico. De jeito nenhum. Eu não separo um trabalho de um memorialista para um acadêmico. Cada um tem sua forma de escrever, tem sua característica, tem sua visão e devem ser respeitadas e admiradas e elogiadas. É claro que o diferencial está na preparação das fontes, na leitura das fontes, de como você trabalha as fontes, né? E como você faz essa análise. Mas, seja um trabalho de um acadêmico ou de um memorialista, para mim e para você que vai ler, vai conhecer o cangaço, não há diferença nenhuma. Honório, esse livro aqui, eu quero começar por Marcilon. Você levanta algumas questões nesse livro de Marcilon, esse aqui é o livro de Marcilon de Honório, que quebra alguns paradigmas sobre a passagem de Lampião, Marcilon, Sabino, Jararaca e Mossoró. Quebra porque dá a Marcilon, a esse sujeito histórico aqui, um lugar na história que ele geralmente não tem. Quando a gente trabalha a história do cangaço voltado para Mossoró, Marcilon é uma figura que fica em segundo plano, e às vezes nem segundo, nem aparece. E Honório, ele mostra nesse livro aqui o papel de Marcilon na construção, na elaboração do processo. E aqui, vale a pena, esse livro está esgotado, já conversei com o Honório várias vezes, e ele vai fazer a segunda edição, né? Por que os historiadores, Honório, excluíram Marcilon? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu particularmente acredito que tenha havido uma pletora de fatores, não um só. Primeiro, porque era muito mais interessante falar em Lampião, né? Segundo, porque se desconhecia o papel que Marcilon teve no processo. E terceiro, porque, tal qual o desaparecimento por incêndio, um incêndio meio assim, misterioso, dos documentos alusivos aos processos abertos pela invasão lá em Mossoró, de desaparecimento, né, no incêndio no cartório. Então, faltava muita fonte que permitisse as pessoas a entenderem melhor o processo, né? E depois uma certa dificuldade de fazer leitura e conexões, né? Mesmo os livros icônicos. O livro de Raimundo Nonato é um livro muito importante,
na medida em que ele colecionou informações. Ele coletou e colocou. Mas não há nenhuma... E essa é uma característica de Raimundo Nonato. Não há nem... Ele é apenas um narrador do que ele vê, viu ou leu. Ele não interpreta, não quer, não faz conexões, não elabora perguntas, não se questiona, nada disso. E Raul, o livro é muito bem pesquisado, mas ele também incorre nessa mesma questão. Ele é eu chamo desse pessoal de relatores. Eles relatam as coisas, né? Acrescenta esse fato. É aquela história do cara que escreve um livro sobre o sapato que a irmã de Maria Bonita usava. Que sapato era aquele? É uma questão que não interessa, mas a gente vê muito livro desse tipo aí, né? No cangaço. Então, assim, essa pletora de fatores funcionou muito. É preciso você pegar a história de um, de outro, você começar a trabalhar em cima dela e você ir para, isso é uma palavra que eu adoro, os interstícios. Você vai para os interstícios e começa a conectar as coisas. E aí você vai se deparar com um problema que você provavelmente já viveu, e muito, é que a sua obra, você compreende que ela é uma obra em elaboração permanente. É verdade. Né? Você nunca dá por fechado. Por exemplo, Macilon. Por que é que eu nunca escrevi uma segunda edição? Abimael vive me aperreando o juízo. Porque eu nunca poderia fazer uma segunda edição. Eu teria que fazer um novo livro. Né? Para fazer a segunda edição, só se eu realmente quisesse apenas mudar a forma como foi escrito. Porque durante esse processo, desses anos todos, esses livros todos, eu realmente amadureci nessa área específica que não era minha. Né? Essa área aqui não era minha. Então eu tive que me construir como escritor, narrador, mas, digamos assim, problematizador. Isso. Né? E aí você evolui, você vem desse para esse, isso aqui já é outra história, já é um outro padrão quando comparado com esse. Agora, as informações que aqui estão continuam valendo aqui também e aqui também. Foi por essa razão que não se produziu nada, excetuando o levantamento de fatos, não se produziu nada mais profundo na literatura do cangaço daquela época. E você colocou algo interessante aí na hora seguinte, o nosso saudoso Paulo Gastão sempre me dizia o seguinte: Lemuel, se você for produzir algo sobre o cangaço, não importa o que você vai produzir. Coloque o nome de Lampião. Olha. Se você quiser vender. Se você escrever sobre o cangaço, você vai vender. Se o seu objetivo é vender, ou seja, é comercial. E, às vezes, você produz uma obra e você tem a sua vida, você tem seu emprego. Você não depende da venda do livro. Você não depende da venda do livro. Isso. Você tem sua receita, seu ganho. Né? Eu não dependo, se eu fosse depender de livro, eu morria de fome. Né? Então é o seguinte, ele dizia muito, né? Se você quiser apenas produzir e vender, bota o título que você quiser. Agora, se você quiser vender, segunda edição, terceira edição, quarta edição, bota lá o nome de Lampião. E eu percebo... E hoje está pior do que nunca, viu? Tá. E eu percebo, Noro, que eu não tenho esse dado estatístico, mas eu acredito que mais de 95% das obras sobre o cangaço tem o nome Lampião. É uma boa pesquisa a ser feita, viu? Boa pesquisa. Daria um TCC muito bom para alunos de... Pois é. Aí você pega, aí você tem a história de Macilon, que é uma história riquíssima, a história de Jararaca, que é uma história riquíssima, e você tem pouca produção. Eu peço licença para lhe interromper para dizer o seguinte: um dia desse eu me encontrei com um amigo meu e ele pediu a segunda edição. Olha, tem muita gente que quer, eu não tenho como, é o dono de um sebo aqui. E aí eu disse, olha, você veja o seguinte, depois desses anos todos do lançamento desse livro de Macilon, eu fico perplexo porque as pessoas que podem produzir um material interessante acerca da invasão de Mossoró, essas pessoas, elas também têm a impressão de que não tem mais nada a dizer. Aí eu digo, e vou dar um dado para você. Quem foi que escreveu acerca da participação
dos policiais militares no durante e no depois da invasão. Veja o papel, por exemplo, do coronel Tenente Moraes, pai dois grandes médicos aqui do Rio Grande do Norte, né? Agora, é preciso entender uma coisa. Ninguém pode julgar as pessoas que viveram essa época com o diapasão de hoje. Por exemplo, se você chegar e me perguntar quem foi o maior coronel do Nordeste, eu não hesito um segundo. Quincas Saldanha. Quem foi que já escreveu sobre Quincas Saldanha? Raimundo Soares de Brito. E disse para mim, Franklin Jorge estava do meu lado e Quidelmi do outro, que esse livro só poderia ser publicado depois da morte dele. Mas eu soube que o acervo dele está trancado a 4 chaves e ninguém tem acesso. Inclusive esse livro. O maior de todos os cangaceiros. As pessoas não têm noção da importância de Quincas Saldanha para a história do Nordeste. Inclusive eu tive contato com, acho que é o neto dele, Galbi. Galbi Saldanha. Galbi escreveu, inclusive me mandou um livro, ele passou a mensagem para mim, me mandou um livro. Esse livro teve problema no correio, fui no correio, viu, Galbi? Eu sei que você assiste nosso programa, eu fui 2 vezes no correio e o livro não estava. Acredito que tenha retornado para você e vamos combinar mais uma visita a Natal para eu pegar esse material que eu estou muito interessado em ler sobre. O livro é excelente. O livro é excelente. E Galbi é um grande conhecedor da história da família dele. Exatamente. Entendeu? E sabe fazer a diferença. Querer julgar Quincas e Benedito. Benedito era uma figura. Benedito foi o terror do Partido Popular durante o período eleitoral. Mandava bater. Ele só não quebrou o Mossoroense porque Quincas não deixou. Mas ele quebrou o jornal A Razão, que era o jornal de Dinarte. Razão aqui Natal. Invadiu e empastelou e fez um diabo lá. Olha, Benedito era uma fera. Entendeu? Interessante. Eu sempre achei que a fera era Quincas. Não, e era. Olha, Benedito, vamos colocar numa escala militar para que todo mundo possa compreender. Quincas era um general. Benedito, no máximo, era um sargento, entendeu? Talvez se muito chegasse a um tenente. Mas fazia, acontecia. Agora, recentemente, por conta desse livro que eu estou escrevendo, eu tive acesso a até a Abimael que me conseguiu isso. Muito obrigado, Abimael. Meu amigo Abimael. Ele conseguiu um cordel que passou 40 ou 50 anos guardado lá no Açu. Ele fez fez a publicação, ninguém deu a menor importância. Foi o melhor relato de fonte não oficial ou de fonte não conhecida que alguém poderia pegar acerca de todas as ruindades feitas pelo partido de Mário Câmara para ganhar as eleições contra o Partido Popular. O escritor, em verso, ele relata a passagem dos cangaceiros, dos jagunços lá por Açu, e surra, e pancada, e até morte teve. Você sabia que morreram 8 pessoas na eleição de 84? De 34? Em Açu? Não, no Rio Grande do Norte inteiro. Rapaz, isso é uma hecatombe. Por que eu digo que essa é mais... Uma eleição, Lemuel, que começou com um assassinato, que foi o assassinato do coronel Chico Pinto, que sobreviveu a Macilon, que foi para lá prometendo a Décio que ia matá-lo. Foi para isso que ele foi peitado, Macilon foi contratado, para matar o coronel Chico Pinto. E aí vem uma conversa misteriosa que ninguém sabe o que aconteceu. Décio acompanha o grupo que vai para Apudi. Quando chega na entrada de Apudi, Macilon freia o cavalo, manda o pessoal dele avançar e tem uma conversa com Décio. E nessa conversa, Décio queria participar de tudo, ele consegue convencer Décio a voltar. Aí chega, invade Apudi para matar o coronel Chico Pinto,
proíbe o pessoal dele de sequer falar mal de Chico Pinto, entra na casa de Chico Pinto, tem uma longa conversa com Chico Pinto. O que foi essa conversa? Ninguém sabe. Existem as suposições, né? Eu e mais uns 2 ou 3, a gente dialoga sobre isso, mas não tem como a gente descobrir, a gente tem que pegar o contexto, né, e trazer. Então, apenas conjecturas. Conjecturas, né? São conjecturas demais. Então, você veja como é complexa toda essa história do sertão da gente. Mário, por que a Apodi silencia esse fato? Tem lá nossos amigos Marcos Pinto, né? Que eu já tentei várias vezes fazer vídeos com o Marcos. É muito complexo. Marcos é um... Marcos, um abraço, meu amigo. Quero bem demais a você. Mas, por favor, publique o livro que você escreveu sobre a genealogia da família Fernandes. Marcos, e vem aqui para o resenha, bater um papo aqui com a gente. Marcos é uma figura interessantíssima. Agora, muito difícil de você fazer o manejo com ele, sabe? Luiz Fernando Melo, que é o maior genealogista do Rio Grande do Norte, um dos maiores do Brasil, respeitado nacionalmente, ele tem o maior apreço por Marcos. Eu também tenho o maior apreço por Marcos. Marcos é o seguinte, tenho uma dúvida, aí mando para ele. Ele disse, não sei de nada não. Ponto. Aí passa. Chega para você. Aí um dia ele manda tudo que eu queria. Então eu não sei como é o tempo para ele, como é que ele processa o tempo, você está entendendo? São essas coisas assim. Mas a Apodi não teve quem escrevesse. Quem escreveu acerca disso foi Marcos, e Marcos ele publicou uma obra que é uma obra que é difícil você encontrar ela, porque ele teve coragem de botar várias informações sem a devida, como é que eu poderia dizer, sem dizer assim, amarrar o cavalo no mourão, sem dizer isso aqui, graças a isso, é isso, isso. Ele conta a história, mas é um relato sem as fontes. Aí o que é que acontece? Acontece que ninguém tem coragem de dizer, porque o que ele disse é verdade, mas também esse tipo de trabalho que ele fez, que é muito forte, muito bom, muito bem pesquisado, ele empata digamos, os trabalhos que possam surgir. Porque a fonte passa a ser o livro dele, mas no livro dele não tem a fonte que ele pesquisou. E o livro dele é raríssimo. É raríssimo. Eu não conheço o livro dele. O livro dele é muito raro, mas é um livro... A história de Apodi está toda ali, contada não com as cautelas de quem tema alguma coisa, mas sim com a vontade de dizer a verdade que ele acredita. É um livro, entendeu? Esse tipo de literatura é a que está na minha estante, lá dentro do meu quarto, porque às vezes eu estou dormindo, aí acordo assim, aí com a ideia, vou pôr, porque sei que os livros que vão fundamentar a minha questão, o problema que eu estou desenvolvendo, estão lá naquela estante. Livros raros, livros esbagaçados, caindo do pedaço, né? Mas fundamentais. Honório, saindo um pouquinho dessa questão de Apodi e indo aqui para Jesuíno Brilhante. Nós fizemos um evento em Patu, a SBEC, em julho, e no último dia apareceu um senhor parente de Jesuíno, eu não lembro o nome dele, dos Brilhantes, mora na região de Baraúna. E, informalmente, assim, depois tinha terminado, não foi nada, batendo papo lá, e eu ouvindo, estava assim no grupo, ele afirmou assim que brilhante não se mistura com limão. Você acha, pelas suas leituras, que ainda tem sentido Não. ter algum tipo de estranhamento entre esses grupos? De jeito nenhum, mas o sertão é desse jeito. O sertão é desse jeito. É uma coisa impressionante. Ainda tem pessoas que... Eu até acredito que isso é uma espécie de... Como é que eu poderia dizer? É uma tentativa de chamar a atenção para si.
eu me defino a partir do inimigo que eu tenho. Entendeu? É muito comum isso no sertão. É muito comum. Mas não tem nenhum sentido. Isso é um absurdo. Não tem nenhum sentido. Eu vou, por exemplo, questionar as razões que levaram Quincas Saldanha. Quincas Saldanha comandando. Quincas Saldanha, você já viu que eu tenho uma admiração por Quincas, que não é? Queria muito escrever sobre Quincas Saldanha, mas meu amigo Galbi que vai escrever. Quincas, na Revolução de 30, Quincas Saldanha foi nomeado general da força que iria invadir Mossoró a partir de Serra Negra, e entrar por Serra Negra, descer até Mossoró, e em Mossoró se encontrar com o batalhão que tinha tomado Natal e vinha dar força a Quincas Saldanha para ocupar, assim, as duas principais cidades do Rio Grande do Norte. Ele invade, e olha como é o coronelismo. Que eu tenho um grande amigo que acabou de lançar um livro muito importante sobre coronelismo, Sérgio Trindade, muito importante o livro, muito bom mesmo. Parabéns, Sérgio. Você veja como são as coisas. Na invasão de Serra Negra, e depois você me lembre para eu contar a você a importância desses escritores que eu guardo escondidos lá na minha estante do quarto. Quando a coluna vai chegando perto de Serra Negra, o irmão de Dinarte Maris, Descartes Maris, tinha ido ao encontro da coluna para pedir que não fizessem um destroço em Serra Negra, como era planejado fazer, porque Serra Negra é a terra de Juvenal Lamartine, um dos maiores aliados de João Suassuna, o pacto para matar cangaceiros, né? Um dos maiores aliados, inimigo Fidalgo da Revolução de 30. Tá certo? Jesuíno era um homem forte, um homem desse tipo aí, de mandar fazer as coisas e tudo mais. Quando você critica um homem como Quincas, você se esquece de um homem como Juvenal Lamartine, porque Juvenal foi governador. Não. Era a ética do sertão, do coronel sertanejo. Aquilo ali, nós não podemos analisar com anacronismo esses homens. Esses homens eram o sal da terra naquela época. Aí Descartes vai. Quando Descartes chega, tem um carro parado, salta do carro Quincas Saldanha, salta do carro Clementino Faria. Quem é Clementino? Clementino, ele era da família de Juvenal. Salvo engano, eu agora me fugiu pela memória, mas eu acho que ele era irmão de Juvenal Lamartine. Portanto, inimigo Fidalgo dos interesses de Quincas Saldanha. Mas foi atrás de Quincas Saldanha e, graças à intervenção dele, Serra Negra não foi invadida e destruída. Por quê? Porque o pacto dos coronéis, o compadrio dos coronéis, ele vai, aborda Quincas, e Quincas impede que seja feito qualquer coisa errada em Serra Negra. Você vê como é que funciona essa coisa. Outra coisa, Mossoró invadida, né, nos anos 30, Revolução de 30, Benedito manda empastelar o Mossoroense, porque era um jornal ligado ao Partido Popular. Quem é que impede? Quincas Saldanha. Por quê? Porque Quincas Saldanha é um general. Ele vê mais longe. Se ele fizesse isso, ele ia passar para a história como o quê? Né? Mas ele impede, porque o gesto dele vai servir de farol para o futuro. Ele estava ali representando os revolucionários. Os revolucionários têm uma pauta ética a cumprir. Ele não pode permitir que se tenha uma conduta. É evidente que Benedito não ligava para isso, não. Benedito queria ver o pau cantar. Mas você colocou uma questão aí, que você falou aí, interessante, veio uma outra coisa. Você disse que Quinca
impediu o empastelamento do jornal moçoroense, porque acredita que ele tivesse Sim, desse cortinho. produzindo a imagem futura dele. Bom, então vamos sair de Quinca e vamos para um momento da nossa história, que é a relação de Lampião com o Coronel Antônio Gurgel. Nos relatos do Coronel Antônio Gurgel, ele diz que foi bem tratado no bando, pelo bando. Entendeu? E Lampião, inclusive, deu dinheiro a ele, né, para ele, quando ele foi liberado. Eu, conversando com Lúcia Rocha, Sim. Ela lançou O Menino Rodolfo Fernandes, e ela levantou a seguinte hipótese no livro dela, de que esse tratamento de Lampião, esse bom tratamento que Lampião dispensou ao Coronel Antônio Gurgel, seria Lampião pensando na construção da sua imagem positiva em relação aos seus prisioneiros. É possível a gente ter esse pensamento? Em se tratando de Lampião, Lampião tinha muito cuidado com a imagem dele. Você vê pelo episódio com Benjamin, o menino, o cineasta. Benjamin Abraão. Benjamin Abraão. Ele tinha realmente fissura, ele era um cara vaidoso, ele andava perfumado, aquela coisa toda que você sabe mais do que ninguém. Eu não duvido disso, não. Agora, eu também não valorizo esse cuidado de Lampião. Eu acho que Lampião, ele, digamos assim, ele pairava por ali, deixando claro que não gostaria que mexessem com ele. Mas o gesto de simpatia que você teve com o Antônio Gurgel, eu acho que decorreram mais da colocação de Macilon, do irmão dele, Pinga Fogo, como pastorador, do que é mencionado por Antônio Gurgel em seu diário, né? Rendendo homenagens a Pinga Fogo e tal. E aí você diz, mas por quê? Porque Antônio Gurgel era irmão de um líder político de Pedra de Abelha. Como era o nome dele? Não sei o que, Gurgel. Tilon Gurgel. Era irmão de Tilon Gurgel. Tilon Gurgel era aliado para as bandas voar de Benedito Saldanha. E quem é Benedito Saldanha? Benedito Saldanha é o cidadão que deu guarida a Macilon quando ele fugiu da Paraíba para se livrar da retumba. Então a ética do coronel continua ali naquela relação do Antônio Gurgel, Tilon, Benedito, Macilon. Logo, vamos tratar bem o nosso sequestrado, a nossa vítima, porque ele tem uma relação política. Macilon era brilhante. Macilon, se ele tivesse permanecido, ele era arriscado fazer um salseiro muito grande. Mas ele era muito inteligente. Porque você imagine o que é um cara fazer a cabeça de Isaías, fazer a cabeça de Lampião para atacar uma cidade como Mossoró. Veja bem, aí você diz assim, não, como é que você acha que foi Macilon? Você se lembra da carta de Agemiro Liberato? Sim. Agemiro Liberato era primo legítimo de Ulisses Liberato. Quem era Ulisses Liberato? Um cangaceiro. A carta de Agemiro vem dizendo a Rodolfo que estão se preparando cangaceiros para invadir Mossoró. No livro eu mostro quem eram esses cangaceiros. Não pode ser Lampião. Por quê? Porque Lampião, quando chegou no Ceará e do Ceará partiu para Mossoró, ele não sabia de nada dessa história de invadir Mossoró. Está lá no depoimento de Jararaca, no depoimento de Bronzeado, no depoimento não sei de quem. Tá certo? Se não podia ser Jararaca. Porque Jararaca estava com um bando de Lampião. Se Lampião não sabia, Jararaca não sabia. Enfim, os cangaceiros ligados a Lampião
Nenhum deles sabia dessa história. Lampião estava metido num pau de ser mal do mundo. Então, quem é que estava por trás desse processo? Marcilon. Provavelmente, Marcilon já estava conversando com alguns amigos dele para constituir um grupo para fazer isso. Só que a parada não era uma parada para um cangaceiro em começo de vida. Tinha que ter uma chancela. A chancela foi dada a ele por quem? Por Isaías. Por quê? Porque Isaías viu o seguinte: está mudando o vento da política. Está chegando uma época que os coronéis bandidos como eu vão ter que mudar o sistema de trabalho. O governador que dava apoio a ele perdeu o poder. Estava vindo outro que era mais ligado ao poder federal. E o poder federal estava exigindo esse tipo de conduta. Então, o que é que Isaías raciocinou? Se ele tirou 40 contos de Apodi, quanto mandado ele não vai tirar de Mossoró? Se ele tirar de Mossoró, metade é meu. Tanto é que ele vai lembrando Lampião a todo momento, quando o Lampião vai saindo. Olha, não esqueça, metade é meu e tal. 20 contos já era dinheiro demais. Você imagina quanto seria metade de 900, que era o dinheiro que tinha no banco? 900 e tantos. Mas aí, inteligente como Isaías era, a ave de rapina, ele pensou pelo outro lado. Ele vai e aí matam o Lampião, matam esse povo todo e eu fico livre desses bandidos aqui. Tem sentido. Só tinha a ganhar, não tinha nada a perder. Se desse certo, a grana vinha. Se desse errado... De qualquer forma, ele já saiu ganhando. Porque para Lampião fazer essa incursão, ele vendeu a Lampião animal, mantimento e armas, e munição. Essas 4 coisas. Com isso aí, ele já botou muito dinheiro no bolso. E tem mais. As armas que ele vendeu para Lampião provavelmente foram as armas que foram entregues a ele para combater Prestes, a coluna Prestes. Zero do bolso. Né? Zero do bolso. Entendeu como esse povo é? Então é fascinante isso aí. Aí você vê o pessoal escrevendo livro sobre besteira. Tanta coisa para ser, tanto problema para ser explorado, tanta coisa para ser pensada, né? E aí, infelizmente, são raros os livros que a gente bate palma porque acrescentaram alguma coisa, né? Um deles foi o de Calixto Júnior. O trabalho de Calixto Júnior sobre Isaías Arruda é um senhor trabalho. É uma obra de referência. Para mim, a história do livro é a seguinte. Lamuel escreveu um livro sobre a religiosidade, o fanatismo. Esse livro, o que é que ele é? É uma referência. Eu não posso mais falar no assunto sem ter o livro de Lemuel. Então, esse livro é uma obra que eu preciso guardar e ter. Né? O resto, o sapato da irmã de Maria Bonita. O tiro foi no joelho direito, o outro não, foi no esquerdo. Não dá. Pessoal, estamos chegando ao final aqui, um bate-papo com Honório de Medeiros, aqui direto da sua residência, aqui em Natal. E lembrando mais uma vez, o último programa do mês, sorteio do livro de Luan Lendes, Lampião em Boa Esperança, atual município de Antônio Martins. E aqui, Jesuíno Brilhante, o primeiro dos grandes cangaceiros. É importante, isso é uma obra-prima. História de Cangaceiros e Coronéis, também de Honório Medeiros. Você viaja na relação entre os coronéis e os cangaceiros, não apenas citando-os, mas analisando o comportamento desses 2 sujeitos históricos. E Marcilon, essa obra aqui, Nas Veredas do Cangaço e outros temas afins, que você passa a conhecer. Não é um pouco mais, é muito sobre as articulações para a fracassada invasão a Mossoró por Marcilon e Lampião. Honório, muito obrigado, amigo, por me receber. Você não sabe a satisfação. E a minha vontade de ir a Mossoró, que aumentava cada dia que se passava quando eu assistia seu programa, mas, infelizmente, por aquelas razões todas que a gente conversou há pouco, né,
Eu faz algum tempo que eu não ando em Mossoró, mas eu preciso ir porque eu preciso pastorar Carlos Santos mais de perto. Escutou, Carlos Santos? Amigo, eu fico muito honrado com a sua presença Muito aqui. obrigado. Muito obrigado, viu? É sempre muito bom conversar com você, porque você é um intelectual fascinante, inteligente, você pega o nexo das coisas, você sabe propor as questões. Por que é que eu não dou mais entrevista? Porque falta isso. As pessoas ligam, não, olha, desculpe e tal, não sei o quê. Mas quando tem um programa como esse seu, não há como fugir. Tem que estar lá. É uma oportunidade de ouro de você crescer no conhecimento. Muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima sexta-feira. Um forte abraço a todos e a todas. Fui.